cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você aprende branding desde o início, até coisas avançadas também. Mas antes da gente começar esse episódio, aquele aviso rápido que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Oracle, Me Poupe, Pets, AP11, Algar e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é compartilhar os meus ensinamentos, aquilo que eu aprendi ao longo dos projetos, como também aquilo que eu errei nos projetos e através dos meus convidados também. Toda vez que eles vêm aqui, eles ensinam vocês para inspiração ou também para aprender com os erros que eles tiveram, para a gente conseguir avançar e não errar mais nos próximos projetos que a gente fizer. Você que gosta de assistir um videocast, saiba que esse episódio que você está ouvindo em áudio também está disponível em vídeo lá no YouTube. youtube.com/@Galileu Nogueira. Sim, tem uma @Galileu Nogueira, porque o YouTube inventou esse arrobinho no começo. E aí, basicamente, você consegue assistir toda terça-feira, 12h30, um episódio novo em vídeo, vendo esse rostinho bonito que quem está ouvindo não está vendo, mas quem está vendo aqui no canal do YouTube, você com certeza vai conseguir desfrutar dessa beleza desse apresentador maravilhoso. E o último chamado é que se você quer aprender branding na essência, do começo, se você quer aprender a começar a sua jornada, mas ainda está na dúvida se você vai para uma imersão, se você vai ter tantas horas de aula, já chegou a hora do BDP Introdução. O BDP Introdução é um curso que você vai ter mais de 6 ferramentas para aprender branding do início ao final e muitas horas de aula para começar do básico, da introdução, para ver se você pega gosto, ou se você simplesmente quer só atualizar o seu repertório, ou quem sabe você quer fazer uma migração de carreira e ainda está com a dúvida se você vai investir num cursão, num MBA, numa pós, ou até numa imersão de 10, 12 horas de aula. Talvez você queira um pouquinho menos de tempo para poder tomar essa decisão e se apaixonar pelo assunto, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. galileunogueira.com/BDP, B de branding, D de dado e P de perto, você consegue entender um pouco mais sobre o BDP Introdução, que é um curso que vai ficar disponível para você o ano inteiro, não tem turma, você pode estudar a qualquer momento. Acessa lá, coloca seu nome, seja avisado, ou já compre o seu curso se você quiser, assim que assim que ele estiver disponível para venda. Beleza? Vamos começar o episódio de hoje. Como eu falei, a gente está no mês em que existe uma série chamada Como Começar. É uma coisa que vocês sempre me perguntam. A gente teve o primeiro episódio de como começar em relação a toda a parte de influenciadores, como eles começam como marcas. E o episódio de hoje é um como começar na parte de migração de carreira. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão a fim de migrar, que às vezes querem sair da área de design, querem sair da área de comunicação, de relações públicas, ou de administração, ou de marketing, ou de social media e querem ir para branding. Mas estão na dúvida de como fazer essa migração e principalmente esse ponto que eu trouxe aqui no comecinho do episódio, que é justamente assim, putz, eu quero migrar, mas eu conheço pouco sobre branding, eu não quero investir tanto num curso porque eu ainda não sei se eu realmente quero fazer isso, não sei os prós e contras, então eu quero entender um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu estou na dúvida se eu vou fazer uma migração ou não. Então no episódio de hoje eu vou te explicar algumas coisas sobre migração. E eu já te falo, meu momento jabá aqui, que o BDP Introdução tem uma aula bônus que fala sobre mercado de branding e também fala sobre as possibilidades de carreira em branding. Então aqui já é um bom de partida. Nesse episódio eu te explico bastante coisa, mas lá no BDP Introdução você vai conseguir ter aulas bônus e entender um pouco mais a fundo sobre essa possibilidade de migração, beleza? Bom, vamos lá. Nessa série a gente tem os alunos, ou tem personalidades, ou tem agências que estão participando dessa construção. Então, eu quero responder a uma dúvida de uma pessoinha aqui, que é o Frederico. Vamos dar o play no áudio dele e aí vocês vão entender como que a migração de carreira pode acontecer para branding e quais foram as dores que ele viveu nesse processo. Vamos embora, vamos dar o play. Fala, Galilas. Sou Frederico Clark, sou da turma 5 do BDP. E na época que a gente conversou, eu tinha uma dúvida muito séria com relação a ingresso no mercado de branding, porque apesar de eu atuar como um designer independente, eu não tinha formação na área de design, de comunicação. Minha formação prévia era engenharia. Então eu queria entender muito bem quais seriam os próximos passos que eu deveria fazer, se eu precisaria ter uma pós ou uma graduação na área de comunicação para poder ser aceito, por exemplo, para trabalhar numa empresa. Se eu quisesse ser brand manager de alguma marca, provavelmente eu teria que ter alguma graduação, alguma coisa. Boa. Aqui a gente tem um caso bem emblemático do Frederico. Frederico, muito obrigado pelo seu depoimento. Ele é da turma 5 do BDP Imersão. A gente já está na turma 10, ou seja, o Frederico já é aluno das antigas. E a gente teve um papo muito legal falando sobre migração de carreira. E olha o caso dele. O Frederico é engenheiro, formado em engenharia.
trabalha como designer e queria migrar para branding. Existe uma complexidade nesse aspecto, né? A base dele como formação e graduação, ela passa por engenharia, que nada tem a ver com marketing, nada tem a ver com design, nada tem a ver com branding. Ele se especializou em design, ou seja, foi uma questão mais autodidata. Ele foi ali entendendo um pouco mais sobre os princípios de design, foi trabalhando, criando marca, identidade visual e foi ganhando corpo e experiência, mas ele sentia falta de migração para branding. Então, ele via que, como designer, ele tinha um teto, né? Ele poderia chegar ali na parte de expressão visual, conseguiria até entrar um pouco de manifesto de marca, talvez na parte de tipografia, mas ele via que ele precisava dar um próximo passo, mas ele tinha muito receio em relação ao que precisava ser feito para virar branding, para virar um brand manager, né? Virar a sua carreira para branding, no caso. Então eu já começo esse episódio explicando algumas coisas, né? A gente tem uma dinâmica primeiro de mercado que é preciso que a gente entenda como o mercado de trabalho funciona, não o mercado de branding em si. A gente tem um cenário hoje no Brasil muito enxuto dos profissionais, as empresas estão fazendo layoff, demitindo pessoas, enxugando equipes, e a primeira área, ou as primeiras áreas que são enxugadas, são marketing e branding. Se a empresa tiver branding, inclusive, porque ainda tem um ponto que a empresa pode ser que não tenha branding. Então, a primeira área que se enxuga é a área de marketing. Então, o que se exige do profissional de marketing hoje? Que ele seja um pouco polivalente. Ele entenda de marketing, ele entenda de rede social, ele entenda um pouco de ativação e eventos, entenda um pouco de branding, entenda um pouco de conteúdo, influência. Então, o profissional de marketing acaba sendo meio polivalente, principalmente quem decidiu trabalhar em startups. A startup, diferente de uma multinacional, ela não tem posições muito delimitadas. Quando você fala que é gerente de marketing numa startup, você é marketing geral. Você vai fazer evento, vai fazer ativação, patrocínio, você vai fazer influência, você vai fazer conteúdo. Pode ser que você, a pessoa em si, não faça. Você tem um time já em você, já com você na sua equipe. Mas pode ser que não. E aí, nessa decisão de migrar, como que funciona a dinâmica de trabalho? Se a empresa está precisando de alguém para branding, e é uma startup, por exemplo, que quer ser acelerada, ela quer ter uma rentabilidade boa até o final do ano, ela quer crescer como marca muito rápido, ela recebeu um aporte ou algo do tipo. Imagine, então, que o perfil dessa pessoa que vai ser procurada pela startup é justamente de alguém mais completo. Então, provavelmente, a gente vai ter pessoa com experiência, pessoa que já passou previamente por outras empresas, que já foi branding, que já tem uma experiência talvez naquele mercado que você atua. Então, se você está indo para o Nubank, mas passou pelo Inter ou passou pelo Itaú, você vai ser preferencialmente escolhido nessa relação entre vagas e candidatos, porque basicamente você já conhece como o mercado financeiro funciona, você já conhece a dinâmica de um banco. Então, essa é a dinâmica de mercado. Quem está recrutando do lado da empresa quer ter a certeza que esse profissional que vai entrar, ele vai conseguir cumprir a expectativa, ele vai conseguir cumprir tudo isso, vai ter um pouco dessas skills, né, dessas habilidades de social, conteúdo, influência, branding, e não quer arriscar. Poucas são as empresas que, de fato, vão te contratar sem experiência nenhuma em branding, sem nada em branding, sem zero em branding. Elas vão querer que você, pelo menos, tenha alguma habilidade desenvolvida e algum projeto que você tenha participado. E aí, se você estiver pleiteando uma vaga de analista de marketing, por exemplo, que exija branding, um analista de branding júnior, né, no começo de uma carreira, aí sim a sua migração ela vai acontecer. Então, o primeiro aspecto a gente tem que entender a demanda de uma empresa. Mas aí se não derem uma chance para nós, como que a gente vai desenvolver um portfólio? Né? Se eu nunca consegui entrar numa empresa, nunca consegui gerenciar uma marca, como que eu vou ter experiência em branding? É a primeira pergunta que o Fred me fez. E isso é um fato, isso acontece em toda a carreira, principalmente em quem está fazendo migração. Porque quando você faz a migração de uma área para outra, né, você sai de design e vai para branding, por exemplo, dentro de uma empresa, você vai resetar a sua carreira. E esse é o segundo ponto. Quando você decide fazer uma migração, possivelmente ou provavelmente, você deve fazer algum passo atrás da sua carreira. Talvez você seja um coordenador júnior, e aí a empresa te chama para uma vaga de migração, que você vai para analista de branding sênior, talvez. Você talvez dê 2 passos na sua carreira para poder fazer uma migração, partindo do pressuposto em que você tem pouca experiência na área nova. Então, se você tem pouca experiência na área nova, mas tem muita experiência na área anterior, se essas áreas forem correlatas, se de alguma maneira você conseguir ter esse cruzamento, você talvez tenha a chance de mover lateralmente, você sair de coordenador de social media e virar coordenador de branding. Mas é muito raro isso acontecer. Então, para não haver frustração, já saiba que talvez na migração de carreira você vai dar alguns passos atrás. Já nesse processo de você não ter um portfólio, não ter uma
uma experiência anterior em branding, o que eu geralmente falo? O primeiro ponto é estudo. Você precisa ter algum curso de branding. E aí o meu momento jabá é justamente para falar do BDP Introdução. Pensa que você não tem nada de bagagem de branding, você não sabe de nada, você vai entrar numa entrevista, a pessoa vai te perguntar o que é um atributo de marca que você talvez não saiba responder. Então você já está indo atrás, você já está a um passo atrás de muitos candidatos que estão ali. Quando você tem o estudo, você tem um curso, você tem aquilo que você já estudou por algumas horas, base, né? Você fez um curso de X horas, 10 horas, 15 horas, 18, 20 ou 3 horas, 4 horas, você já tem uma bagagem para chegar numa entrevista e falar, olha, eu não tenho experiência do ponto de vista comprovada no trabalho, eu não tenho nenhum case que eu construí de uma marca que eu fiz do zero, etc., dentro de uma empresa que eu trabalhei, mas eu fiz esse curso aqui, que foram X horas de aula, mais X horas de materiais complementares, que me deram uma bagagem enorme para fazer essa construção de uma marca. Então, se eu vier para sua empresa e a gente tiver uma agência, talvez a gente tenha um designer, um redator, eu vou saber orientar, vou saber construir um briefing, vou saber o que é um atributo, vou saber definir um propósito de marca. Então aqui é o lugar que você primeiro precisa se cercar. E é onde eu, como empreendedor, dono de uma empresa de educação em branding, já construí o BDP Introdução pensando nisso. Eu falei, nem sempre a pessoa que vai sair, no caso do Fred, ele saiu de design e queria virar brand manager. Então ele precisava ter uma base inicial. Nem sempre essa pessoa quer viver de branding também. Às vezes ela quer simplesmente pleitear uma vaga melhor que exige habilidades em branding. Então, mais uma vez, o BDP Introdução vem atender muito, que é, cara, eu não sou um profissional de branding, eu sou um profissional de relações públicas, mas eu tenho um curso aqui de branding que eu consegui ter a introdução e o essencial para fazer uma migração para uma vaga que exija branding. Então, se por acaso eu receber um briefing, ou der uma olhada no brand book, ou for definir uma pesquisa de marca, eu vou saber exatamente conduzir isso, porque eu tenho um estudo. Esse é o primeiro passo. Se não é suficiente para aquela vaga, se a pessoa quer uma experiência comprovada, que você realmente sabe fazer, que você já construiu marca, o meu conselho pro Fred, quando a gente conversou, foi, cara, cria você a sua própria marca, se você quiser. Então, desenvolve você o seu próprio case. Você desenvolve um case em que você definiu sua imagem de marca, seu brand book pessoal, né, como influenciador, talvez, como autoridade em design, o que você quer construir. Constrói isso para você mesmo, coloque em prática e você constrói o seu próprio case. Qualquer recrutador, e eu tenho toda a certeza disso, que chegar em que você estiver fazendo entrevista, você chegar e falar, olha, eu não tenho experiência em branding dentro de uma empresa, mas eu criei a minha identidade, hoje eu quero ser uma autoridade em design, eu tenho todo o meu manual de marca já foi mapeado, os atributos são esses, minha expressão visual traduz isso, meu tom de voz é assim assado, meus indicadores de sucesso são esses. Eu não estou usando pesquisa de mercado, porque ainda sou uma marca nova, mas eu já fiz o NPS para os meus alunos, NPS para os meus clientes. Então, quando você mostra para uma pessoa que você tem um racional estratégico e que você já desenvolveu, ainda que seja para você, com toda certeza, bons profissionais que estão te entrevistando vão valorizar muito isso. E se você tiver números ainda, melhor. Ou seja, se você estiver fazendo esse caminho e você se preparar para a migração do tipo, olha, eu fiz esse trabalho ao longo dos últimos 6 meses e eu fiz a definição de toda a minha estratégia de marca e tá aqui os resultados. Eu saí de tantos seguidores para tantos seguidores, aumentei meu engajamento disso, isso e disso. Eu lancei um produto, eu fiz uma aula ao vivo, eu conduzo lives toda semana. Mais ou menos eu tenho X espectadores por semana. No meu curso já teve X alunos, eu consegui X clientes na consultoria. Então você consegue construir o case pensando em você mesmo. Aí você está me perguntando, Galileu, mas eu preciso então ser uma pessoa, um influenciador, eu preciso ser um criador de conteúdo para poder gerar um portfólio? Não necessariamente. O fato é que quando a gente faz essas perguntas, eu já estive no lugar, né? Meu último cargo no CLT foi diretor de branding. Quando a gente entrevista uma pessoa e faz essas perguntas para entender histórico, entender experiência, entender portfólio, entender de onde a pessoa parte, eu estou muito mais preocupado em que ela me diga como ela definiu essa marca do que necessariamente ter o portfólio em mãos. Como ela definiu, o que ela levou em consideração. Eu quero conhecer o racional. Eu quero conhecer o pensamento estratégico. Eu quero conhecer como que a pessoa liga os pontos. Quero conhecer as referências que ela usou para construir a imagem de marca dela. Quais foram as melhores práticas, como ela definiu métricas, como ela definiu cada um desses pontos para realmente ter um racional. Se no final a pessoa falar, cara, eu não tenho resultado ainda, pouco me importa. Se no momento que ela me explica como ela definiu a marca, eu já vi que esse racional faz muito sentido, cara, tem muitas chances dessa pessoa ser contratada. Claro, a gente está falando de uma vaga um pouco mais júnior, a gente está falando de uma vaga de analista, júnior, analista pleno, analista sênior. Dificilmente uma coordenação de branding vai vir com essa coisa de, não, eu só fiz a minha própria marca. E aí eu dei um segundo conselho pro Fred, que é,
Com certeza, você como designer, principalmente, você deve ter ao seu redor, ou se não tiver, você vai ter que correr atrás, de algum amigo, parente, de algum conhecido que realmente quer construir uma marca. A gente sempre tem ao nosso redor alguém que tem uma marca, alguém que está empreendendo, alguém que é um profissional autônomo e está precisando construir sua imagem de marca pessoal, alguma empresa de bairro que você pode oferecer. E aí, o meu conselho para ele foi, cara, pega essa pessoa que está ao seu redor, né? Você tem uma amiga que vai fazer brigadeiro. Cara, se oferece para fazer logo, identidade visual, já que você é designer. Define a estratégia de branding dela. Como que ela vai se posicionar, como que o brigadeiro dela vai ser percebido, que atributos ela tem do ponto de vista de alimentação, que causas, territórios essa marca vai defender. Define a expressão verbal dela, define a expressão visual. Vê como que ela pode crescer, ajuda a fazer uma embalagem, ajuda a fazer um site, ajuda a fazer as redes sociais. Nesse processo, você já está construindo um case também. E você está fazendo duas coisas muito boas. Você está ajudando alguém que está precisando dar um up no seu negócio, de melhorar a sua comunicação, melhorar a sua marca. E você, de novo, pode chegar numa entrevista e falar, olha, eu tenho 2 cases. Eu tenho um case da Jujuba Brigadeiros, que precisou passar por um rebranding, a gente precisou mudar o nome, a gente definiu isso. E eu tenho também o meu case da minha própria marca como autoridade em design, que eu fiz isso. Então, na entrevista, de novo, bons recrutadores, bons gestores de marca, eles vão te perguntar mais sobre como você chegou nesses lugares, como você definiu essas marcas, como você definiu essas estratégias, como foi sua metodologia, o que você fez antes para chegar nesse posicionamento. Vão pedir para dar uma olhada, talvez, até no brand book que você apresente. Algumas vezes a empresa vai pedir para você fazer um case, você escrever um case em cima da marca que você está fazendo a entrevista. Então é muito comum. O Nubank, por exemplo, faz muito isso. Eles pedem um case para você, você desenha a sua estratégia e define a sua estratégia. E a depender da empresa que você vai fazer a entrevista, algumas vezes ela já sabe que ela não tem como contratar um coordenador. Ela já sabe que ela vai estar começando agora, ela tem pouco dinheiro para montar a estrutura, e ela às vezes vai querer um analista, júnior mesmo, que sabe muito pouco, que ela já sabe exatamente que ela não vai conseguir, com o salário que ela está oferecendo, com a posição que ela está oferecendo, conseguir habilidades muito bem desenvolvidas, afinal é uma vaga júnior. Então, quando você já chega com esses 2 cases na mão, para uma vaga júnior, por exemplo, você já está muito à frente. Você está muito à frente. E essa pessoa que vai te entrevistar e talvez te contratar, ela já sabe assim, cara, essa pessoa já fez essas 2 coisas, ela já me mostrou o racional, ela me mostrou como ela construiu a identidade, e acho que aqui ela vai conseguir fazer bem. E aí, quando você migra carreira, dentro dessa marca é que você vai desenvolver tudo que você precisa. E agora você vai ter uma marca de fato para justamente continuar construindo. E aí agora vai ter os desafios de gestão, o desafio de aprovar dentro da empresa o que você tem como estratégia. Você vai receber talvez uma verba. E aí sim você vai ter a sua escola para desenvolver. Então, eu tenho com muito carinho, por exemplo, a Integral Médica, que foi a primeira empresa que eu trabalhei em São Paulo em 2012. Eu era analista eu era planner, né, numa agência em Aracaju. Trabalhei 4 anos como planejamento de comunicação. Então, eu já tinha, de alguma maneira, branding envolvido. Eu fazia plano de comunicação, posicionamento das marcas, fazia o briefing das campanhas de comunicação para isso se tornar publicidade. Mas quando eu vim para São Paulo, pouco adiantou minha experiência como planner em agência quando eu fui virar cliente, quando eu queria trabalhar num marketing de alguma marca. Então, se eu quisesse continuar em agência, tudo bem, tudo jóia, tudo certo. Porque aí, como agência, eu já tinha um respaldo de 4, 5 anos. Mas eu só tinha trabalhado em agência. Eu não tinha trabalhado em nenhum outro lugar como cliente, como marketing. Então, quando eu fui para a Integral Médica, eles estavam com uma vaga de analista de rede social aberta. As minhas experiências como planner na agência envolviam muito digital. Estamos falando de 2012, né? 2 anos que as redes sociais e a internet estavam desenvolvendo no Brasil. Então, quando eles olharam meu portfólio, eles falaram, cara, você entende muito de planejamento de marca, mas você entende de rede social, de Orkut, de Flickr, né? Tem o Instagram que surgiu um pouco tempo depois, eu já entendia bastante de Twitter também. Então eles entenderam que para uma vaga de analista de rede social júnior e pleno mais ou menos, eu estava pronto. Só que eles também estavam montando a área, eles não tinham nenhum profissional de rede social. Quando eu entrei na Integral Médica, não tinha nem Instagram. Então, basicamente, foi um match muito bom. A empresa precisava de alguém para iniciar uma área nova, que era rede social. Não tinha como pagar vagas mais seniors, então abriu vaga júnior.
E ela viu a experiência quando eu apresentei todo o meu portfólio e falei um pouco dos meus casos. Falou, cara, é um bom profissional júnior para vir para cá. Ele tem 4 anos de experiência em planejamento de comunicação. Nos últimos 2 anos, focou muito em comunicação digital, no digital, né, no marketing. E vindo para cá, eu acho que a pessoa vai manjar bem. E aí ela confiou no meu trabalho, integralmente ela confiou no meu trabalho. Do meu lado como profissional, o que eu fiz? É a oportunidade da minha vida de desenvolver a minha carreira aqui. Foi a primeira empresa que me acolheu em São Paulo. Meu salário, ele pagava o aluguel, basicamente. E os meus pais mandavam dinheiro para eu continuar vivendo aqui. Então eu usei dessa chance para aí sim construir o case. O case da minha vida de uma marca, digamos assim, real, né? Uma marca de mercado, 30 anos de mercado, em que eu tinha uma verba, eu tinha ferramenta. Mas no começo, por exemplo, eu era esse profissional polivalente. A mesma pessoa que criava a estratégia de conteúdo para o Instagram da Integral Médica, para o blog, para o Twitter, para o YouTube, é a mesma pessoa que fez ativação em evento. Eu lembro como hoje, né? No começo, quando eu cheguei, a discussão lá em 2012 era ganho de seguidores. Né? Então, como ganhar seguidores? E aí a gente tinha as campanhas digitais, que era onde as pessoas se envolviam, usavam a hashtag, a gente ficava de olho, curtia as fotos de volta, a gente fazia concurso cultural, etc. E no evento físico eu falei, cara, como que a gente vai fazer? E aí eu lembro que a gente tinha uma promoção dentro dos estandes, né? Que era, você vinha, eu ficava com um tablet na mão, a pessoa fazia o login na conta dela, olha que absurdo, ela fazia o login na conta dela, e ela seguia a Integral Médica no Instagram, por exemplo. Quando ela seguia, ela ganhava um kitzinho da Integral, ganhava um bottom, ganhava barrinha de proteína, ganhava uma luvinha de musculação, ela tinha vários brindes. E aí eu fui para um evento com uma mochilinha nas costas, aquela mochilinha pirulito, que tem atrás um ferrinho com a bolinha, tipo, ganhe um brinde comigo. Era escrito. E eu ficava com o tablet na mão e eu ficava 10 horas em pé, fazendo ação com as pessoas e angariando para cima de seguidores. Lá dentro, eu fiz isso por 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ao longo dos 2 anos e meio eu fui promovido, eu virei analista sênior. E aí, depois de 2 anos e meio, eu, ao mesmo tempo que estava fazendo social media, fazendo conteúdo, matéria para blog, régua de e-mail marketing, eu também me meti em alguns projetinhos de produto. Então, eu dava alguns pitacos no stand, na concepção do stand, time de eventos. Eu tinha uma proximidade com o time de produto, então eu olhava um pouco de embalagem, dava uns pitaquinhos ali de embalagem. Algumas vezes até em naming de produto, né? Então, às vezes eu olhava e falava, cara, esse nome aqui talvez não seja o melhor para a marca e tal. E aí, conforme eu fui desenvolvendo esse papel dentro da empresa, abri uma vaga de coordenação, eu fui promovido a coordenador de digital, de rede social, mas pouco tempo depois abri uma vaga de coordenação de marketing com foco em produto. E aí foi onde eu realmente fiz a minha migração para branding. Aí começou a minha migração para branding 3 anos depois, 2015 mais ou menos. Em que aí sim eu estava responsável pela embalagem dos produtos, pela ativação em stand, pela comunicação digital, pela comunicação em loja, ponto de venda, material de ponto de venda, brinde, amostra de produto. Então aí sim eu estava olhando para marketing de produto como um todo e eu pude colocar branding em prática de 2015 para frente. Então, de 2012 até 2015, eu informalmente usava branding nas minhas habilidades como rede social. E depois eu realmente caí numa função só de branding. Que aí é o meu terceiro ponto. Talvez, quando você vai para uma carreira em branding em si, não necessariamente você vai começar como analista de branding. Veja vagas que talvez consigam juntar essas duas habilidades. Habilidades que você já tem. Então, eu tinha habilidade de rede social, mas dentro do escopo de um analista de rede social, eu precisava entender muito sobre branding. Manter a consistência visual nos posts, nos stories, quando eles começaram a surgir. Quando a gente fazia alguma ação promocional em site, eu precisava ter a mesma identidade visual, a mesma linguagem. A gente tinha que fazer shooting, né, o ensaio fotográfico com os atletas. Eu estava dirigindo o ensaio fotográfico junto com o diretor de arte e o designer. Então você vai desenvolvendo nessa migração, um caminho fácil, é você ter essa função meio híbrida. Você usa a habilidade que você tem, mas procura uma empresa que já exija um pouco de branding dentro do escopo e você vai entrando nos processos. E aí aqui, um conselho para vocês. Aqui, gente, tem uma discussão filosófica, né? Até que ponto faz sentido você fazer um trabalho duplo? Até que ponto faz sentido você estar, por exemplo, eu sou social media, mas eu estou fazendo ativação por espontânea vontade, sem ganhar por isso, sem remuneração por isso. Existe uma corrente de pessoas que acham que isso é ruim, né? Então isso é acúmulo de função, você não está sendo pago para isso, a empresa não está te reconhecendo, você está fazendo 2 trabalhos. E existe um outro grupo que acredita que esse é um caminho que se constrói dentro de uma empresa para você conseguir angariar e chegar na vaga que você quer. Eu optei pelo segundo caminho. Pensa o seguinte, eu estava vindo de Aracaju para São Paulo,
Eu não tinha nenhum conhecido em São Paulo. Eu fiz processo seletivo na raça, de entrar em site, mandar currículo, e a pessoa vinha me entrevistar, que veio do... Eu mandei meu currículo na Cato, e aí a pessoa que me entrevistou viu o currículo na Cato e me chamou. Então, eu não fui indicado por ninguém, eu não tinha nenhum conhecido em São Paulo. Se a pessoa quisesse referências minhas profissionais, tinha que ligar para uma agência de Aracaju, falar com os meus chefes. Então, basicamente, eu falei, bom, eu vou fazer desta oportunidade que me deram a maior oportunidade da minha vida. Se tiver que trabalhar em evento, eu vou trabalhar. Se tiver que fazer ativação em site, ou se tiver que fazer, né, a ação do pirulitinho lá para ganhar seguidor, ficar em pé em evento, eu vou fazer. Para mim, eu não tenho tempo ruim quanto ao objetivo que eu tenho traçado. Então, se eu estou decidindo trabalhar de graça, sem receber por isso, é uma decisão minha. Então, eu, obviamente, também estabeleci um limite com a empresa. Eu não ficava nessa coisa de... vai ter um evento, quero que você vá. Vai ter uma viagem, quero que você vá. A gente vai fazer uma ação promocional, preciso que você esteja lá. Eu também impunha um certo limite. O que eu fazia nessas ativações, nesses serviços extras, digamos assim, eu fazia por uma espontânea vontade, porque eu queria aprender, queria estar próximo dessas pessoas, mas existia um limite. Então, algumas vezes eu falava, olha, esse evento eu não vou conseguir ir, essa ativação eu não vou conseguir participar, porque eu tenho que dar foco no meu escopo aqui de trabalho, né? Tem que fazer coordenação de produto, tem que dar uma olhada em embalagem, isso. Então eu não vou conseguir me envolver como analista de rede social ou como coordenador de produto, eu posso vir até aqui, mas dali pra frente eu não consigo. Então é uma decisão sua, assim, não é uma questão de... Se você acha injusto ter que fazer essas duas... Esse duplo chapéu algumas vezes, tudo bem. E aí a gente tem que desenhar uma outra maneira de você ganhar mais experiência sem se envolver com outras áreas. Claro, a gente tem uma linha tênue entre o que está sendo voluntário, entre o que eu quero, e o que está sendo um abuso por parte da empresa. Então, eu, nessas minhas trajetórias de carreira, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui a pessoa que pediu para estar nesse lugar. Eu pedia para fazer parte de um evento, pedia para estar no planejamento de um evento. Eu pedia para dar uma olhada no layout, eu pedia para dar uma olhada na embalagem, porque eu queria. Né? Então, aí depende da corrente do que você acredita. Se você acredita que, por exemplo, a empresa tem que te remunerar porque você está fazendo uma função que não é a sua, e aí você tem que procurar uma empresa que tem esse perfil, que ela de fato vai te remunerar, que ela vai te pagar hora extra, talvez, que ela vai te pagar um bônus por ter feito essa dupla função. Ou você até tem um gestor que você consegue ter uma conversa, de você falar para ele assim, olha, nos últimos 5 meses eu estou fazendo essa dupla função, cara, eu queria um aumento, eu queria realmente migrar para uma área ou para outra, não queria ficar nesse meio. Eu acho que aqui a gente tem um meio termo entre o que a empresa pode fazer, que pode ser um abuso ou não, até onde você, como profissional, pode impor um limite e até onde os seus objetivos vão, em que você usa esses mecanismos para alavancar a carreira para você. Né? Eu sempre olhava para isso e falava, cara, o conhecimento ele tá aqui, ó, na minha cabeça. Então, isso ninguém me tira. A empresa pode não estar me pagando, não me reconhecendo, mas foi uma decisão que eu quis. Eu não fui obrigado, não fui forçado, foi eu que pedi, foi eu que quis estar ali. Então, não ser remunerado é uma consequência disso naquela empresa que eu trabalhei. Tipo, não vai ter remuneração extra para isso, tudo bem. Mas eu quero aprender. Show. No momento em que eu também não tenho remuneração extra, também posso virar e falar, olha, esse evento eu não vou. Né? E as pessoas ficarem talvez chateadas, mas basicamente eu estou dentro do que eu estou fazendo. Então a gente é dono da nossa própria carreira e a gente consegue dar essa guinada. E se por acaso a empresa que você está começar a implicar com isso, não te paga, mas também começar a reclamar, mete o pé. Cara, daí começa a procurar uma outra vaga que você consiga realmente agora fazer dentro do seu escopo, daquilo que você aprendeu, daquela migração que você quer. Mas eu sempre acredito que existe esse período da travessia em que você vai estar remando com os dois remadores ali. Você vai estar sozinho no começo e você vai ter que fazer um chapéu duplo. Algumas vezes você vai estar em uma função e fazer em outra, porque a migração ela é bem difícil, gente. E isso é uma coisa que eu tenho que alertar. Fazer a migração de carreira exige muita confiança de quem te contrata. Então, ou você vai ser indicado por alguém, né? Então você vai abrir uma vaga de branding, vai vir uma pessoa que é jornalista. E aí eu tenho um conhecido ou um amigo que trabalhou com você e falou muito bem de você. Fala, cara, é um cara muito esperto, muito isso, muito aquilo, é uma pessoa muito esperta aí, Meu, ela não tem experiência, mas confia, ela vai aprender, ela tem um perfil estudioso, é uma pessoa questionadora, é uma pessoa que vai atrás, pode levar ela. No começo você vai ter um certo perrengue, mas dá algumas ferramentas que essa pessoa vai se desenvolver sozinha. Então a migração nesses casos, quando você tem um endosso de alguém, é muito mais fácil. Quando você simplesmente fala, olha, tudo bem, eu trabalho há 10 anos no mercado de alimentação, eu fui coordenador de rede social agora, tô indo para uma vaga gerencial, mas eu queria virar gerente de branding dentro da sua startup. E aí a pessoa fala, putz, mas a pessoa era social, será que ela tem, né, skills para branding? Será que se eu der uma verba para ela fazer campanha publicitária, ela sabe fazer?
No caso do Frederico. Pô, o cara é engenheiro, ele nunca fez uma campanha na vida, ele não sabe o que é um briefing direito de comunicação, ele não tem essa bagagem. Será que vai ser fácil trabalhar com ele? Então, é um esquema, né, múltiplos fatores ali, que é quem te contrata, o momento, se tem indicação, não tem, se a pessoa consegue te dar o aval, se a empresa está no momento em que ela vai aceitar, de alguma maneira, uma pessoa com menos experiência, que ela vai querer criar junto. Isso daí são os fatores externos, isso não está no nosso controle. Mas aquilo que está na minha mão, na sua mão, é o que você tem que fazer. Então, o estudo e a criação do seu portfólio, digamos assim, está na sua mão. Você sempre vai ter algum amigo, você sempre vai ter alguém que você pode fazer isso. Eu lembro que no meu início de carreira, nessa entrevista da Integromédica para a vaga de analista de rede social, a minha chefe na época, Fernanda Conejo, um beijo, Fernanda Conejo, maravilhosa, ela me perguntou, mas você já trabalhou com alguma marca, fazendo, né, estratégias de rede social, com conteúdo? Você já usou alguma ferramenta de avaliação? Me conta um pouco a sua experiência com rede social. Com planejamento de comunicação eu sei, mas me conta com rede social. E na época, eu escrevia em Aracaju ainda um blog chamado Influxo, inclusive, que eu comentava sobre o mercado publicitário. E era uma maneira que eu me mantinha atualizado sobre o que estava acontecendo no mundo e no Brasil. E eu escrevia com os meus comentários, com as minhas resenhas ali. Eu falava sobre o que eu achava de determinada campanha, eu falava o que eu achava sobre determinada ativação, a atitude de uma marca. E aí, ao longo desse processo, eu tinha o blog, que na época era blog, né, 2012, 13. Eu escrevia desde 2011, acho que 10, 11. Então eu escrevia no blog, comentava, fazia relacionamento com outros blogueiros. A gente tinha troca de link, né? O meu blog indicava outro, ele indicava você. E eu escrevia regularmente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, comentando alguma notícia de mercado. Eu instalei o Google Analytics, eu criei o Instagram, eu criei o Twitter do blog. Então, quando eu cheguei na entrevista, o que eu falei? Foi isso. Falei, olha, eu tenho um blog no mercado publicitário que comenta sobre as ações publicitárias que rolam no Brasil, rolam no mundo. Lá eu coloco as minhas opiniões, as minhas impressões como profissional de planejamento de comunicação. A minha experiência com o Google Analytics é que eu meço toda a parte de tempo de navegação. Eu consigo entender visitas recorrentes, novos ou antigos usuários. Eu olho um pouco de tráfego direto para ver se a marca está crescendo ou não. Em rede social, eu desenvolvi uma estratégia para levar tráfego para o blog. Então, para Twitter, eu desenvolvi uma estratégia assim, que tem posts X vezes por semana, que levam para o link, que redirecionam para o blog. E aí eu dei uma olhada no Analytics, quais são as fontes de tráfego que mais geram visitas e conversão. A minha estratégia de conteúdo foi pautada numa pauta quente. Então, toda semana eu comento uma pauta que está em alta, mas eu também comento isso, isso e isso. Tem alguns momentos que eu falo sobre carreira, alguns momentos que eu falo sobre mercado. Então, quando eu comentei isso com a minha chefe, olha a quantidade de riqueza de informações que ela tinha na mão para tomar uma decisão. Então, eu sou um profissional que não sou de rede social, mas tenho um blog. Tenho experiência em ferramentas de análise como o Google Analytics, conseguia dar uma olhada em toda a parte de métrica, ou seja, tinha uma experiência em avaliar também posts que estão indo bem, posts que não estão indo bem, tempo de navegação, retenção. Então eu já conseguia ter essa habilidade de comprovada. E aí ela perguntava, quantas visitas tem por mês? Quanto veio de tráfego direto? Em social media, quanto que você está de seguidores? Então a conversa da reunião ela já foi para um outro nível. Porque, de novo, ela era uma boa gestora e o que ela queria avaliar era como eu cheguei nesse racional. Como eu concluí tudo isso. Só que a gente não pode esquecer que para que eu pudesse fazer tudo isso, ter o blog, ter o Analytics, começar a criar rede social, né, de 2011 até 2012, 13, eu vim para São Paulo, eu fiz um curso na Jump Education sobre Google, sobre marketing digital. Eu fiz o MBA em marketing digital quando eu vim aqui para São Paulo, lá na SPM. Eu fiz alguns cursos livres, rapidinhos, de 1 ou 2 horas. Então, eu também estava recheado de coisas para implementar no meu próprio blog, porque eu também tinha estudado a técnica, eu tinha estudado a teoria. E naquela época a gente era raiz, então assim, quem instalou o plugin do Google Analytics fui eu, quem fez mídia paga fui eu que fazia os posts patrocinados no meu próprio blog. Eu que investi em publicidade, eu que colocava em Google Search, eu aprendi a subir uma peça em todas as ferramentas de AdSense, por exemplo. AdSense é a remuneração para o criador, né? A ferramenta de Google Ads em si. Então, como subir um banner para um Google Ads, como subir uma segmentação para um Facebook na época, como direcionar a mídia. Eu aprendi a fazer toda a parte de leilão, palavra-chave. E aí, o estudo mais o portfólio me ajudou a ganhar experiência, que era o que ela precisava para a vaga. Então, pensem sobre esse aspecto. Não estejam esperando a sorte bater a porta de você ter um amigo que possa te indicar, uma vaga que exija pouca experiência, alguém te dar uma recomendação.
eu acho que a gente precisa estar pronto, né? Tem uma frase que eu gosto. Esse episódio tá meio coach, né? Assim, tá uma coisa meio, né, estudando conselhos de carreira, mas faz parte desse processo. Tem uma coisa que eu sempre acredito, assim, né? Que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, quando eu estava preparado e a oportunidade veio de fazer uma entrevista, eu dei sorte, basicamente, de passar nessa vaga. Então, eu acho que desse lado, o que eu poderia te falar era isso. Só que o fundo de toda essa discussão, o plano de fundo de tudo isso que eu estou dizendo para você existe uma questão de você entender bem técnica e teoria. Você precisa se cercar de técnica, você precisa se cercar de teoria. Né? Eu não poderia ter discutido com ela numa entrevista sobre métricas de retenção, volume, impressões, visitas, páginas por visita, tempo de navegação, tráfego direto, se eu não soubesse marketing digital. Eu não poderia ter discussão de como eu criei uma estratégia de conteúdo e como eu criei uma estratégia de mensuração de seguidores, de engajamento, de como furar a bolha da minha audiência, de como definir uma linha editorial, se eu não tivesse feito curso de social media. Então, os cursos, eles sempre estão presentes na nossa vida. E eu vejo, né, eu já liderei equipes, eu vejo que algumas pessoas, em algum momento, começam a ficar um pouco dependentes do que a empresa vai te dar. Então, assim, eu queria fazer tal curso, é muito caro, e a empresa não falou que não vai pagar, eu também não quero fazer. Não cometa esse erro. Porque, basicamente, a sua carreira é sua, e é você que tem que construir a sua imagem, e é você que tem que construir a sua experiência e seu repertório. O repertório está aqui na sua cabeça. Se a empresa não vai pagar e você está deixando de aprender porque você quer economizar ou, de fato, você não quer fazer esse curso porque você acha justo que a empresa pague, é uma linha de pensamento que é sua, mas o que eu estou te falando o estudo vai ser sempre a primeira porta de entrada para ter uma boa discussão técnica, para ter uma boa discussão com o gestor e para que você desenvolva o pensamento crítico. Eu só posso desafiar uma métrica, falar a minha opinião, meu ponto de vista, quando eu sei profundamente sobre ela. Quando eu já testei ela na prática, no caso do meu blog, e eu confrontei com a técnica. Tem várias coisas que eu podia discutir, né? Eu lembro que tinham situações, por exemplo, saíam aqueles posts, né? Qual é o melhor horário para postar no Instagram? E aí tinha lá um dado geral que o melhor horário era quinta-feira, 7 da noite. Só que, para Integral Médico, o melhor horário era sábado e domingo, às 10 da manhã. Ponto. Então, assim, por que eram as 10 da manhã? E aí você começa a fazer toda a construção teórica, né? Em relação à frequência de usuários, quem está conectado, a audiência da Integral. Sábado o pessoal está na academia, é mais fácil a gente ter engajamento. Quando a gente faz um vídeo motivacional de segunda-feira, a gente engaja as pessoas porque é início da semana. Por isso que no começo da semana a gente tem bons resultados, no final de semana a gente tem menos, porque as pessoas vão para a praia, elas vão para uma balada. Então, eu conseguia ter essas discussões com base no estudo. Então, os meus conselhos aqui pro Fred, quando a gente conversou para fazer uma migração de carreira, e meu conselho para você hoje é que você se cerque da base teórica, se cerque da técnica, você entenda o que você precisa para branding, para quando você for fazer uma discussão de uma vaga que ou seja proprietária de branding ou exija a habilidade de conhecer branding, você consiga ter uma discussão que é o ponto de partida de qualquer carreira. Se você começar a procurar uma pessoa que precisa de ter uma habilidade em branding, e você começar a perguntar para ela o que você acha de tal posicionamento de marca, o que você acha de tal estratégia de conteúdo, e você não souber responder, você já vai ser eliminado da entrevista, vai ser difícil você migrar. Se você já tem essa base teórica e você profundamente estuda, você sabe sobre isso, a conversa se torna mais interessante com o seu gestor. E aí, como essa conversa ela já foi recheada de conceitos, e aí eu não estou falando aqui de teoria chata, de você ficar ser acadêmico, academicista numa reunião e na entrevista você ficar falando um monte de termo técnico. Não é isso. O que eu tô falando para você é que você pode ter uma troca junto com a pessoa que te entrevistou. Né? Uma coisa clássica, gente, quando eu virei gerente, assim, e eu via pessoas que queriam migrar de área, por exemplo, porque eles estão apaixonados por branding. Ela, eu quero trabalhar no time de branding da Me Poupe. Porra, o time animal, né? Me Poupe, Natália Arcuri, 6 milhões de inscritos no canal, 3 milhões de seguidores no Instagram da Natália, 2 milhões de seguidores no Instagram do Me Poupe. 2 milhões, não, 1,2 milhões de seguidores do Me Poupe. Pô, a gente tá falando com quase 8 milhões de pessoas todos os dias. Cara, quero fazer parte disso, a marca é foda, eu quero, pá. Coisas muito básicas como, o que você acha da estratégia da marca Me Poupe hoje? Para uma vaga de analista de branding, por exemplo. E a pessoa não sabe responder. Né? O que você acha que a marca representa hoje? Que atributo você consegue identificar? Que tipo de tom de voz você acha que a Me Poupe usa? Sem ver o manual, sem saber de nada. Me fala suas impressões, para ver se a gente está construindo a marca do jeito que a gente definiu. E alguns candidatos não sabiam sequer falar sobre isso. Quando ia falar sobre rede social, era uma pergunta clássica, gente, mas pasmem, as pessoas não sabiam responder. O que você acha das redes sociais da Me Poupe? E às vezes era uma vaga de coordenação do social media. E a pessoa fala, eu não consegui dar uma olhada.
Eu não tive tempo, eu não. Ah, eu olhei e achei boa. Achei ótima a estratégia, achei ótima, gostei dela. E não tem nada mais frustrante pra alguém que principalmente está querendo migrar de carreira, em que você não. Você vê, primeiro, falta de iniciativa, má vontade, mas você vê que não tem bagagem. Né? A pessoa responder o que, que você achou da estratégia de conteúdo da Me Poupe para uma vaga de coordenação de conteúdo e ela responder achei boa, vambora. Ou quando você começa a discutir termos mais técnicos, né, o que, que você acha em relação à estratégia de comunicação, ela reflete os atributos de marca. Que atributo você conseguiu identificar nessa última campanha que a gente fez agora? E a pessoa simplesmente ficar e ela dá aquela resposta genérica para uma vaga que exige muita habilidade para ela. Nas vagas mais júnior, ainda assim, quando a gente está olhando na vaga júnior, se a pessoa não sabe te responder, tudo bem, porque é uma vaga júnior, mas ela minimamente poderia dizer assim: olha, eu não sei se está certo, mas eu acho que o atributo que vocês estão trabalhando é esse aqui, pelo que eu estudei, esses são de autoexpressão, esse aqui é um funcional. Então, de novo, o fato de você ter uma base técnica e estudar faz com que você consiga chegar numa entrevista e se tornar um candidato interessante. Eu vou falar sobre isso de novo e vou repetir. O candidato que fala basicamente o seu racional, que mostra a sua forma de pensar, dentro da entrevista ele se torna um candidato interessante. E bons gestores vão identificar isso logo nos primeiros minutos que você falar e podem ver que você seja um potencial candidato muito bom para avançar para uma vaga que talvez ele tenha que ensinar um pouco mais no começo, como júnior, ou ele talvez já consiga entender que, putz, aquela experiência prévia fez a pessoa ficar tão forte em relação ao olhar crítico, ao pensamento analítico, entender mais sobre marca, e ela veio com uma bagagem de estudo tão forte dos cursos que ela fez, cara, se eu colocar ela aqui nessa função nova, eu acho que ela vai desempenhar bem. E todo mundo sabe que quando você está fazendo migração de carreira, a pessoa que está te contratando, ela vai ter que dar uma aposta em você. Então, para ela também é arriscado. Se você não tem técnica, por exemplo, não tem estudo e você não tem nenhuma experiência, é batata que ela não vai te contratar. Porque aí a gente está falando de um sistema. Eu, como gerente de marketing, na época de todas as empresas que eu trabalhei, a última coisa que eu queria era ter um coordenador de brand e um coordenador de marca que eu tivesse que ficar em cima, ficar revisando as estratégias, ficar olhando tudo que ele está fazendo, ver se ele realmente está acertando na técnica. Eu quero confiar no coordenador. O coordenador já tem pelo menos 5, 6 anos de experiência. Então, eu quero que essa pessoa desempenhe um papel forte. E quando um coordenador contratava um analista júnior, ele também quer ter um pouco mais de tempo livre para coordenar as ações para que esse júnior se desenvolva. Então, o coordenador que vai contratar um júnior, ele sabe que vai precisar desenvolver o júnior. Ele sabe que vai ter que sentar, sabe que vai ter que explicar. Talvez ele tenha que abrir ali 2, 3 slides e dar uma explicação detalhada. Pode ser que ele tenha que recomendar livro para o seu analista e ele vai desenvolver a sua carreira junto com você. Mas, de novo, se você já começa uma entrevista com a base teórica fraca ou você não consegue falar sobre o assunto e discorrer sobre o assunto, provavelmente você não avança para as próximas fases. Tudo isso, então, para a gente resumir, é justamente você se cercar de conteúdo teórico sobre branding. Aqui no meu canal, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, eu já tenho conteúdo gratuito a rodo. Muito conteúdo disponível. Você vai conseguir aprender bem. Mas quando a gente fala de uma entrevista, quando a gente fala de um processo seletivo, falar que você aprendeu com o Galileu no Instagram dele, com certeza não te garante vaga. Né? Você fala assim, não, eu aprendi branding com um cara que eu sigo, ele é muito legal, ele tem um monte de conteúdo lá que me deu uma base muito boa em branding. É diferente quando você fala, eu fiz um curso com um profissional que tem 14 anos de experiência, que passou por essas marcas. O curso dele tem X horas, ele me deu 10 ferramentas, eu construí o meu case aqui com um amigo meu que é empreendedor, a gente desenvolveu a marca assim, assado, usando o que a gente aprendeu no curso. É outro nível. É outra discussão. E eu tô falando aqui jabazeiro do meu curso, porque obviamente é o meu canal e são as minhas redes sociais, mas isso vale para qualquer um. Né? Eu fiz o curso da Jump Education, depois eu fiz o da ComSchool, que chamava E-Commerce School na época. Então pensa, eu fui para entrevista de rede social sabendo de e-commerce, sabendo de marketing digital, sabendo de métricas de mensuração de site, blog, etc. E eu sabia sobre publicidade, que era a minha formação base, né? E eu ainda olhava e comentava sobre o mercado publicitário. Então, dentro das minhas habilidades, tinha um repertório sobre as marcas, as campanhas, os conteúdos. Eu desenvolvi um pensamento crítico para falar, eu gosto dessa campanha por causa disso, isso e disso, não gosto por causa disso, isso e disso. E no momento técnico, que era uma ferramenta ali que eu tinha que estar na mão na massa, eu sabia fazer. Eu lembro até um comentário que meu ex-namorado fez na época, né? A gente tava conversando, ele estava montando um negócio
E aí ele falou assim, putz, eu vou precisar de alguém para subir os meus anúncios no Facebook Ads, para criar uma segmentação e tal. Eu falei, me dá aqui que eu vou subir. Ele, mas como que você sabe, né? Como que você sabe fazer segmentação em Facebook Ads? Onde você aprendeu isso? Eu falei, eu fiz um curso de e-commerce, que eu aprendi sobre segmentação para justamente clientes de e-commerce. Fiz um curso de redes sociais, eu fiz um MBA em rede social, e nas minhas primeiras funções eu fui arriscando no meu próprio blog, e depois na Integral Médica, eu fui desenhando segmentação, eu subia a peça, eu criava os criativos, eu já fui diretor de arte, né, no passado. Então até as peças eu subia, eu criava a arte, subia no Facebook Ads e ficava acompanhando. Eu escrevi um monte de título para Google Search, títulos de anúncios, né, em keywords específicas. Então eu aprendi a desenvolver árvores, por exemplo, de decisão. Quando você pesquisa sobre isso, dá esse anúncio. Você pesquisa dessa forma, dá esse anúncio. Título chamativo, aprendi sobre gatilho. Então, assim, os cursos me deram uma base enorme para eu conseguir chegar numa entrevista hoje e estar mais qualificado do que aquela vaga pedia, como analista júnior, mas era a chance que eu precisava para sair de planejamento, sair de agência e virar marketing dentro de um cliente como rede social. Essa chefe acreditou, mas eu dei insumos para ela acreditar. Então, o dono da carreira é você. Branding está disponível para você aprender tanto no meu canal como aqui no podcast, etc. Mas eu, sendo um profissional que estou aqui com a missão de educar e elevar o nível do mercado, eu vou fazer o meu jabá para que você estude a essência de branding. Minimamente você consiga, num curso mais rápido, ter o repertório suficiente para chegar lá e falar, eu fiz um curso de algumas horas com um profissional assim, eu aprendi o essencial nisso. Eu consigo discutir propósito, consigo discutir atributo, consigo discutir toda a parte de funil de marca, porque eu aprendi na essência aqui. Eu posso não saber fazer um funil de marca, não saber fazer um brand health tracking, não saber fazer um propósito de marca, mas eu entendo como que ele é concebido, eu entendo por que ele é importante, eu conheço o propósito de algumas marcas, eu dou uma olhada nessas métricas, eu sei o que é um brand lift, eu já vi, eu nunca executei, mas eu já vi. Se você me der um brand lift, eu vou saber analisar, porque eu já vi alguns exemplos. Então, se cerque dessas informações, porque eu tenho certeza que você vai conseguir construir uma jornada muito incrível. Então, falando em jornada, se você quer começar a sua jornada em branding, não esquece, galileonogueira.com/BDP. Começa a dar uma olhada no BDP Introdução. Curso para justamente essas pessoas que estão migrando de carreira e querem fazer um curso rápido. O Fred queria investir no MBA em branding. Eu falei, cara, não. O seu MBA não vai te garantir nada. Não vai te garantir nada numa função. Se você chegar numa função de analista pleno de branding, analista sênior de branding, e falar que você tem um MBA em branding, difícil, é um investimento muito alto para conseguir uma migração muito baixa. E você não vai sair de designer para virar gerente de branding também. Então o seu MBA, ele não te acrescenta agora na sua carreira. Mas se você faz um curso rápido, você já coloca em prática, cria o case do seu amigo empreendedor, monta tudo isso, vai fazer uma entrevista para uma vaga de analista pleno de branding, você gastou bem menos do que o MBA, você aprendeu muito mais rápido e você já colocou em prática do lado, uma pessoa do seu lado, muito mais rápido também, construir o seu case para fazer uma entrevista. Então eu tô fazendo o jabá aqui do meu, mas assim, eu recebo muitas essas perguntas de vocês. Me fala uma pós em branding, me fala um MBA em branding. Eu não recomendo nenhum deles, porque primeiro, eu não fiz MBA em branding em nenhuma dessas instituições, não conheço a qualidade, não sei como funciona, então eu não recomendo. Não é porque eu não recomendo que eu acho ruim, não. É porque eu não sei. Eu nunca fiz, eu nunca vi alguém dando aula, não conheço professores que dão aula daquelas disciplinas. Conheço, às vezes, um professor ou outro que dá uma aula separada. Então, não recomendo. Mas eu sou muito fã dos cursos livres, para que você tenha a ideia do que realmente você quer. Então, faz o BDP Introdução. Gostei, achei legal, mas é muito básico para mim. Eu quero seguir mais avançado. Aí vamos pro imersão, 9 horas de aula, você começa a estudar. Gostei, consegui a vaga que eu quero, já virei coordenador, agora eu quero virar expert para virar um gerente. Aí você vai pro MBA. Não precisa fazer essa jornada. E eu vejo a ansiedade da galera mais nova, né? Saindo da faculdade já quer emendar no MBA. Cara, se qualifica tecnicamente, faz curso rápido. Né? Na Comschool tem cursos muito bons de áreas correlatas a branding. Rede social, e-commerce, médica, analytics, mídia paga, tráfego. Vai fazendo esses cursos também, vai enchendo o seu repertório, porque, obviamente, não sai fazendo um curso aleatório louco, seja consistente com a sua marca, mas quando você chegar na entrevista, com certeza essas pessoas vão valorizar a sua trajetória, vão ver o seu esforço, vão ver a vontade de fazer o negócio acontecer, você vai dar às pessoas os reasons to believe, né, as razões para acreditar na sua marca e falar, cara, essa pessoa tá pronta para vir para cá, ela tá pronta para fazer uma migração, ela se cercou disso, e eu acredito que ela vai ser uma boa pessoa para essa vaga, vou pagar para ver. E ela vai lá e te contrata. Beleza? Bom, se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas no player favorito que você está ouvindo
E recomendar para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast. E também com amigos que estão passando por esse processo de construção de carreira, migração de carreira, que às vezes só estão procurando um cursinho muito rápido para sentir o gosto, ver se gosta, ver se não gosta, e já participar de uma construção de marca ali básica para o seu portfólio, para fazer uma entrevista e quem sabe já ser contratado ainda esse ano. Então, não esquece, manda para 3 amigos, dá 5 estrelinhas, e eu vejo você no próximo Branding Tudo Podcast.